Boa tarde a todo mundo. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar ocupando esse espaço aqui, especialmente para falar sobre um tema que tem uma profundidade, uma complexidade enormes. E eu vou, da minha maneira aqui, expor para vocês a minha perspectiva. No final de contas, é só uma perspectiva, certo? Bom, o autoconhecimento como ferramenta no combate à crise climática. Hoje aqui o foco é a crise climática, mas tranquilamente a gente pode identificar outras grandes crises que o ser humano está enfrentando hoje, além da crise climática. A gente pode falar da crise social, a gente pode falar da crise econômica, a gente pode falar da crise política, a gente pode falar da crise alimentícia e a gente pode falar da crise climática. Claro que a gente pode discutir, vão ter variações, mas, em tese, eu coloco essas 5 grandes crises que o ser humano lida hoje. Só que existe uma outra grande crise que pouca gente fala, que ela está por trás dessas crises que nós estamos, e que eu acredito ser a grande causadora de todos esses problemas, que é a crise humana. E a minha conclusão é muito óbvia. E eu vou convidar vocês a chegar a essa mesma conclusão comigo. Quem é que causa a crise climática? É o elefante? É a cobra? O macaco? O passarinho? A árvore? É o ser humano, certo? O mesmo raciocínio pode ser aplicado para as outras crises que nós estamos aqui. Quem que está causando tudo? É o ser humano. Então é muito nítido e muito claro, muito fácil de se concluir que o ser humano é que está em crise, na realidade. Ele que está causando todas elas. A origem de tudo é uma desconexão humana. Nós vivemos hoje uma verdadeira, não hoje, já há milênios, uma crise global de desconexão humana. E essa crise resulta todos esses problemas que nós vivemos hoje. Então, uma vez identificado esse grande foco, seria mais sensato a gente focar, a gente destinar energias e recursos a sanar a causa e não a consequência. Porque você ficar tratando a consequência é como a gente pegar um corpo que está com uma infecção generalizada e tomar remédio para baixar a febre. Então, enquanto a gente não tratar a causa, dificilmente nós vamos ter consequências sendo tratadas de maneira assertiva. E nesse sentido, a gente pode dizer, a Terra ela funciona como um grande espelho. E o que a Terra está refletindo? O rosto da humanidade. Se a gente quer mudar o que a gente está vendo no espelho, porque, convenhamos, tá nada legal, né? Tá estranho. Tem umas coisas muito maravilhosas, mas tem umas coisas bem tenebrosas. Então, a imagem tá estranha. E quando a gente vê o espelho refletindo uma imagem dessas, não adianta nada ir lá e limpar o espelho. A gente tem que mudar o rosto que está se olhando no espelho. Como a Terra é o espelho, eu acredito que ela está refletindo o rosto da humanidade. E como é que a gente faz para mudar o rosto da humanidade? Mudando o coração e a cabeça dos seres humanos que a compõem. Um de cada vez. E toda vez que eu explico isso, né, para as pessoas, que eu falo sobre o que eu trabalho, as minhas intenções, e aí ouvem e falam, poxa, Bruno, isso é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo, é um trabalho de formiguinha, com certeza. E como se trata de um trabalho de formiguinha, qual que é a lógica? A gente precisa de muita formiguinha trabalhando, certo? Que essa é a grande força, uma das grandes forças das formigas. Elas são muitas. Então, se a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, a gente precisa de muita gente fazendo o que tem que ser feito em todas essas esferas. Porque, eu garanto para vocês, escrevam aí uma lista com todos os problemas que os seres humanos enfrentam hoje no mundo dentro desses temas que eu falei para vocês.
façam esse exercício. É uma lista grande, né? Bem grande. Fecha o olho, escolhe qualquer uma desses problemas, traz para mim, vamos sentar, vamos conversar. Eu garanto para vocês que nós vamos dissecar aquele problema e na base dele vai estar um ser humano ou um conjunto de seres humanos em disfunção com o que é ser humano. Então essa disfunção é a base de tudo. Por que não tratar ela, né? E aí muita gente pode se perguntar, tá, Bruno, mas como é que a gente consegue então essas novas formiguinhas para fazer esse trabalho de formiguinha que precisa ser feito? Porque tem muita gente aí hoje no mundo que já está fazendo coisa extraordinária em todas essas áreas. Tem muita gente que já está apontando a direção. E esse pessoal, para mim, ele é muito importante, mas eles não são o grupo-chave que eu identifico. Eles já estão fazendo, mas a gente tem que focar num outro grupo de pessoas agora. E na minha cabeça, né, na construção do meu livro, eu dividi a humanidade em 3 grandes grupos. E eu vou contar para vocês aqui de onde que eu tive essa visão de dividir todo mundo em 3 grandes grupos e por que que um grupo dentre esses 3 é o mais importante de todos para mim. Bom, todo mundo lembra que em 2019, aquele acidente que teve no litoral nordestino, o derramamento de óleo. Tem alguém aqui que não lembra? Um dos piores acidentes ambientais da história desse país, né? A divisão da humanidade nesses 3 grupos veio depois da minha experiência frente àquele desastre. E eu vou contar para vocês porque essa história moldou a forma como eu atuo, como eu decidi escrever o meu livro depois. E eu acho que ela é a chave para entender o que eu estou falando aqui. Quais são as minhas reais intenções. Então, o ano era 2019, eu morava na Bahia, e eu estava viajando de Salvador para Serra Grande. Já sabia que o acidente tinha acontecido, eu já estava à flor da pele, eu já estava muito triste, como acredito que todo mundo aqui ficou, que foi muito triste. E até então, na minha viagem, eu não tinha encontrado com óleo. Nenhuma praia estava poluída. E eu só estava rezando, falando, nossa, eu não queria encontrar com esse óleo, porque vai ser pesado. Já estava antecipando. E aí, numa sexta-feira de calor, Bahia, eu havia chegado na península de Maraú. Fui visitar um amigo na Praia de Algodões, não sei se todo mundo conhece aqui, paraíso. Imagine aquelas praias paradisíacas da Bahia, Maraú é um paraíso. E eu cheguei muito quente, já deixei minhas coisas na casa do meu amigo e fui direto para o mar. Tá quente, sexta-feira, vamos tomar um banho. Porque eu cheguei na praia, tudo fechado, cheio de carro de fiscalização, aquela movimentação, repórter. Eu falei, aconteceu. E não deu outra. As pessoas já orientando ali, ó, não pode entrar na praia, tá sujo, tá com óleo para tudo que é lado. E eu sem acreditar, sem entender, eu e mais um monte de gente assim, impedidos de acessar a praia. Eu falei, que desastre. E eu sentei numa beirada da areia assim, onde podia se sentar assim, e eu tive um processo de catarse, de choro, um dos maiores da minha vida. Eu chorei copiosamente por uns 15 a 20 minutos sem parar. As pessoas ao redor começaram a ficar preocupadas. Menino, isso aqui é uma água, você está passando mal. E eu me tremia, e eu me lembro que eu me sentia um lixo, eu estava me sentindo um pedaço de nada, culpado, eu estava com raiva. Aquilo estava me marcando muito profundamente. E eu, depois daquele choro, tudo saía,
Quem já teve esse tipo de processo sabe que isso é uma grande limpeza. Eu voltei de um transe, e quando eu abri o meu olho, eu vivenciei essa cena. Assim, ninguém me contou, eu vi isso, eu estava na praia. E à minha direita, assim, bem perto de mim, os bares da praia estavam funcionando normalmente, desses quiosques, com as cadeiras, tudo ocupando a areia, lotado, cheio de gente. Sexta-feira, calor, Bahia, o pessoal tomando escutando uma música animada, todo mundo curtindo uma sexta-feira de Bahia. As pessoas, os responsáveis por aquele bloqueio, né? Os órgãos lá, os ambientais, os profissionais que estavam lá, estavam indo lá falar com as pessoas, né? Porque tinha muita criança entrando na água. E para eles era como se aquilo ali não tivesse acontecendo nada. Eu vi assim as pessoas falando na mesa, não, tá sujo, o seu filho entrando na água lá. E a galera, isso aí não é nada não. E a criançada brincando e aquela coisa. E para eles era como se realmente não tivesse acontecendo nada. À minha esquerda, um pouco mais distante assim, uns 200 metros assim, um pequeno grupo de voluntários já estava limpando a praia. E eu tive essa visão, né, aquela coisa futurística, assim, aquela coisa meio distópica, com as pessoas com bota, com máscaras, aquela roupa de laboratório, com capacete, só elas, assim, numa praia gigantesca, paradisíaca, assim, carregando um carrinho de mão. Nesse momento chegavam placas, pessoal, placas de petróleo. Assim, o pessoal estava limpando a praia com um pá. Eu nunca tinha visto aquilo. E eu falei, eu morri, eu não sei o que está acontecendo, acho que eu estou vivendo alguma realidade paralela, isso não está acontecendo, isso não é verdade. E eu sei que o impulso que eu tive ali naquele momento foi de levantar, falar, beleza, isso está acontecendo aqui, eu sou responsável por isso, agora eu vou ajudar a limpar. E estava cheio de gente atrás de mim. Um tanto de gente, igual eu, que não conseguiu acessar a praia, que estava todo mundo inconformado, todo mundo, o que está acontecendo? Isso é um absurdo. E eu falei, pois é um absurdo. Bora arregaçar a manga e bora limpar? Porque, olha lá, olha os voluntários lá. Tá limpando. Então agora é a hora de arregaçar a manga e fazer. Vamos limpar. A hora que eu falei isso, a maioria já, não, isso aí não é problema meu, não. Isso aí é culpa do governo, isso é culpa da empresa. Isso aí não é comigo, não. A grande maioria foi embora. Uns 4, 5, meia dúzia lá, compraram a minha e falou, bora, vamos lá começar a limpar. Eu falei, bora. Nessa minha jogada ali de falar na cabeça de um povo que estava ali do meu lado, sentindo, acho que coisas bem próximas a mim, eu dobrei o número de voluntariados que estavam trabalhando ali naquela tarde, limpando a praia. E aí depois me veio essa teoria. É muito nítido que a gente está em momentos muito separados, muito diferentes. Esse pessoal que está como se nada tivesse acontecendo, deixa eles lá. A hora deles vai ser outra. E no meu livro eu explico que dentro desse grupo que está dormindo profundamente, eu criei, né, uma diferenciação. Depois, quem tiver curiosidade pode procurar ler e entender melhor como que eu descrevi essa teoria, o que causa essa dormência profunda nessas pessoas. Para mim tem causas diferentes. O pessoal que está fazendo, massa. Continuem. A gente precisa de muita gente fazendo. Muita gente apontando o caminho. Não parem. Está todo mundo de parabéns. Eu sei que aqui dentro tem um tanto de gente que pertence a esse grupo. Mas o grupo-chave é essa galera que estava ali, pela primeira vez vendo o desastre, sem entender o que estava acontecendo, se sentindo afetado com aquilo, de alguma forma entendendo que eles eram também responsáveis por isso, e que resolveram arregaçar a manga e fazer. Mais formiguinhas fazendo o que precisa ser feito. É por isso que a construção do meu livro foi toda feita, focada nesse pessoal. Porque alguma coisa me diz que depois da pandemia, especialmente depois da pandemia,
e com as doideiras que a gente está vivendo hoje, tem muita gente despertando. Nós estamos numa realidade tão maluca, tão bizarra, que muita gente está parando pela primeira vez e perguntando: cara, o que está acontecendo? Que isso? Que loucura! Inteligência artificial, Terceira Guerra Mundial, geoengenharia na nossa cabeça, robô, drone. Está muito bizarro. Destruição da natureza, polarização. Tem muita gente que agora está assim, cara, está errado. O que eu posso fazer para tentar ajudar, melhorar, fazer alguma coisa? Porque está muito ruim, está muito... Essas pessoas são as pessoas que a gente tem que pegar e falar: opa, você quer saber o que está acontecendo? Vem cá. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Essas pessoas precisam desse direcionamento agora. Essas pessoas estão maduras, elas estão prontas. Imagine vocês se eu tivesse saído de onde eu estava e fosse lá no bar, começar a bater na mesa do pessoal: ô, vamos ajudar a limpar? Imagina o que ia acontecer. Quantos que vocês acham que eu ia conseguir? Para arregaçar a manga, ficar a tarde inteira lá ajoelhado, limpando gota de petróleo, com um palitinho, enchendo um copo descartável? O pessoal não estava nem aí. Eu ia perder meu tempo. A galera do meu lado ali prontinha. A maioria também não estava, mas eu achei 5 ali que estava. É esses que eu quero falar. É essa galera que eu quero chegar perto e falar: ô, vem cá, vamos conversar. E nesse sentido, o autoconhecimento ele tem esse papel chave, porque essas pessoas precisam disso. Precisam se conhecer. E eu tenho para mim que a grande revolução que vai fomentar todas as outras revoluções que a gente precisa passar, essa revolução ela é de cunho filosófico. Mais do que nunca, hoje a gente precisa entender Confúcio, Sócrates, Platão. A alegoria da caverna de Platão é atual, é para hoje. Imaginem vocês, filosofia. Numa dessas manias que o brasileiro tem de transformar em celebridades, pessoas que eram pouco conhecidas, eu fiquei muito feliz recentemente, nesses últimos anos, que uma figura muito marcante para mim se tornou uma dessas pessoas, celebridades. Todo mundo hoje conhece ela. Falando da professora Lucilena Galvão. Tá vendo? Olha que coisa linda. Todo mundo sabe quem que é a Lucilena hoje. Se eu poderia dar um conselho, uma indicação aqui, devorem os conteúdos da Lucilena. Mergulhem, aprofundem, explorem. Ela é incrível. E ela é prova, as coisas que ela fala, que o ser humano precisa entender o que é ser humano. E cada um de nós aqui, como seres humanos, precisamos buscar as nossas respostas, porque isso é muito individual, esse trabalho é de cada um. Com os meus estudos, né, com a minha jornada, eu criei a minha resposta. Ser humano, para mim, é ser o que se é. É um reconhecer aquilo que já está aqui, que sempre esteve e sempre vai estar. Nós, escritores, poetas, a gente tenta trazer forma para aquilo que não tem forma. A gente tenta explicar o inexplicável. Às vezes é frustrante, mas é necessário. É uma maneira de pôr para fora e transmitir o que a gente tem dentro, o que a gente aprendeu. E nesse sentido, eu acredito muito no poder do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é transformador. Ele transforma vidas. E eu sou uma prova disso. Se há 18 anos atrás, quando eu tive essa minha iniciação nesse processo,
com as minhas crises, alguém falasse para mim, cara, você vai se formar em engenharia florestal. Imagine vocês, eu precisava de professor particular para passar em matemática na escola. E eu me formei em engenharia. E você vai trabalhar com agricultura familiar, você vai aprender sobre agrofloresta, você vai aprender sobre agroecologia, você vai virar professor disso. Você vai escrever um livro, você vai palestrar sobre o seu livro. Eu ia chamar vocês de louco. Falar assim, você tá biruta. Eu me transformei nisso. O autoconhecimento transforma, eu sei que ele transforma porque eu fui transformado por ele. E ele é uma ferramenta que pode cuidar não só da crise climática, mas de qualquer outra crise que a gente está vivendo hoje e vai viver. Essa é a minha crença. E a gente precisa focar a atenção nessas pessoas que estão prontas para serem tocadas por essa palavra, por esse chamado, que é um chamado global para a ação. Agora é hora de arregaçar a manga. Agora não é hora de ficar falando, agora é hora de fazer. E quem está pronto para fazer é essa galera que agora está de cara com tudo que está acontecendo, que está preocupada e quer fazer, e quer ajudar. Eu me transformei nisso. Autoconhecimento transforma vidas, e vidas transformadas transformam o mundo. Eu acredito nisso. E a pergunta que eu gostaria de encerrar para vocês é: no que o autoconhecimento vai te transformar? Bora descobrir? Obrigado. Valeu.